Agora acho que chegou. Tá ouvindo, Polga? Tô ouvindo, Duda. Tô ouvindo, tô aqui, né? Maravilha. É que a gente tava com o canalzinho, o Lelê tá na mesa conosco, tá o Rodrigo Adams, também tá o Potter. Bom dia, Polga, como é que foi teu domingo, 4 horas da tarde? Foi na frente da Globo? Bom dia, Duda. Foi um domingo especial, né? Além de estar em família, a questão da Páscoa toda, um pouquinho diferente esse ano, mas foi um domingo especial porque nos trouxe, né, memórias, né, importantes, momentos felizes, quer dizer, a gente relembra coisas que até tinha esquecido alguns detalhes, mas foi lindo de ver, né, a gente se emociona porque foi uma conquista fantástica, foram momentos, né, maravilhosos lá. Cara, foi muito legal porque acaba o jogo e aí mostra, né, a comemoração e tem uma hora que a câmera foca em ti. E tu tá lá, grandão, andando, né, pelo campo, vivendo. O que tu lembra exatamente no momento em que apita e que tu te torna pentacampeão mundial? Como é que foi aquele momento? Tu te lembra como é que foi exatamente quando o juiz apitou e tu ali no meio de tudo aquilo, colocando uma faixa absurda na tua carreira? Não, tu sabe que aquilo ali demora para cair a ficha, né? Até durante o jogo, no grupo, né, do Penta que nós temos, o pessoal perguntando, vocês lembram o que foi a resenha do intervalo? E ninguém lembrava, né? Ninguém lembrava que o Filipão tinha falado, ninguém lembrava de nada. Mas para ver que tinha acontecido mesmo aquilo, eu acho que foi... parece que a ficha caiu mesmo quando nós chegamos no Brasil de volta, né? Que foi aquela festa grande, aquele pessoal todo esperando, aquela confusão por todo lugar que nós passávamos. O Vampeta rolando a rampa. E lá justamente aquela situação do Vampeta também, né? Que não é comum, mas dentro do campo eu praticamente comecei a aquecer no início do jogo contra o Edmilson, acabou sentindo o joelho, então eu fiquei praticamente o jogo todo aquecendo, né, naquela expectativa de entrar, mas acho que o grupo estava muito confiante, né, naquela final, confiante um no outro, quer dizer, os caras estavam né, com sangue no olho, resolvido que aquilo não podia escapar. Ô, Polga, aqui quem tá falando é o Adams. Nós tivemos a oportunidade de jogar junto num fute-tri do Grêmio numa sexta-feira. Tu viu aquele meia clássico do tamanho de Viamão atuando? Do tamanho de Viamão, no caso. Ô, Polga, primeiro um abraço, cara, parabéns aí pela tua carreira, sou teu fã mesmo, velho. Eu tenho até hoje aquela placar do Anderson em Polga, que era a capa da placar. Aquela... Cara, eu queria te fazer uma pergunta que é um grande mito que rola nos bate-papos e eu gostaria de saber se é verdade ou não. É verdade, cara, que todo jogador que foi campeão do mundo pela seleção brasileira, ele ganha um free pass pra entrar em qualquer estádio do mundo ou isso é uma mentira criada na internet? Bom, primeiro, né, foi um prazer jogar contigo lá, Adams, e tô na espera pra gente poder voltar lá, que o pessoal lá é forte, né, lá é tricolor do negócio e é bom de participar. Não, tu sabe que aqui no Brasil a gente tem, né, a gente entra em qualquer estádio em competições nacionais, né, tem a carteira da CBF. Olha! Mas essa questão pelo mundo, acho que da FIFA eu acredito que não, né? Mas mesmo pela importância de cada atleta, né, dentro do mundo. Então a história que fez mas aqui no Brasil tem esse favorecimento, né, de poder entrar nos estádios, né, de livre acesso. Legal, velho. Eu não sabia. Para poder acompanhar tudo. Polga, uma vez eu vi isso, né? Tava, por exemplo, assim, o Ronaldo Nazário. O Ronaldo Nazário, ele deve chegar sem avisar, ele não faria isso, mas ele deve chegar sem avisar numa final da Champions e ele entra, né? Os caras vão abrindo as portas pra ele, né? Não, esses caras são fora, né, do normal, não existe. Eles param países, né? Não adianta. Não só pelo que eles representaram, né, dentro do futebol, mas tem um carisma muito grande com as pessoas. Tipo eles são idolatrados, os europeus adoram eles. Polga, então... tu conhece a figura, vou contar uma história nossa aqui. Mr. P, comunicador, né? O Mr. P teve um jogo da seleção brasileira no Estádio Olímpico que eu fui com ele, tá? E a gente tava saindo do jogo da seleção brasileira. Cara, eu acho... eu não lembro exatamente qual foi o jogo, mas não foi aquele contra o Paraguai, aquele
Foi contra o Paraguai que o Felipão convocou o Paraíba. Foi o Paraíba último e jogo, Tinga. né? Tinga. Foi um Isso. outro jogo. E, e tem uma janelinha no Arce, na ponta da bandeirinha, que o Denilson Isso tá aí, de que ele costas só... nele. Tá, beleza. Mas eu acho Ele que não rola foi esse no jogo. meio Foi um das jogo mais tarde, tá? Que o Mr. P, ele falou, tu quer ver eu entrar no vestiário da seleção brasileira? Eu assim, quero ver. O Mr. P foi caminhando e todas as portas foram abrindo pra ele. Aí eu pensei assim, bom... Né, tipo assim, sério, e ele chegou no vestiário, entendeu? Tipo assim, sabe, não teve isso. Porque os seguranças eram gaúchos, todos eles ouviam pi, né? Conheci. E aí eu fiquei vendo assim, empolga. Óbvio que eu parei na primeira porta, né? O cara, não. Claro. Tipo assim, sabe? Mas é mais ou menos isso com o Ronaldo e com os caras, né, na fora, na Liga dos Campeões, então tu já tem um imagino. exemplo de como é, né? Tem uma história que Mas que tu em Peninha Portugal contou tem pra uma nós. moral. O eu ia Pogba falar em isso aí. Portugal tem moral. Só um Eu ia pouquinho. falar isso Lisboa, aí. tu dá umas molhadinhas lá, opa, cheguei. Não? Não, Lisboa foram 10 anos lá praticamente, né? Então Pois é. tem um carinho muito grande, não só com o torcedor do esporte, mas um respeito muito grande com o próprio povo português mesmo. Mas no estádio do Benfica não, né, Poga? No estádio do Benfica tu não chega assim, né? Não, rapaziada, é bem beleza, difícil, como é que né? tá aí? Como é que tá aí? Não, no estádio Benfica ele não é o Anderson empolga, né? No caso. Não, aí merda. eu vou aproveitar, já que nós entramos, a gente tá falando com o Polga, óbvio que a gente gostaria de falar muito do Penta, que é o assunto que nos trouxe o Polga, mas o Polga, por ter jogado 10 anos em Portugal e no Sporting, acredito que ele acompanhou o Jorge Jesus. E a gente acaba sempre perguntando sobre o Jesus, porque é uma figura em Portugal, parece que ser polêmica e com uma história bastante interessante, assim como ele está fazendo no Brasil. Já conheci o Jesus, enfrentou ele. O que tu acha do trabalho dele vendo em Portugal e no Brasil? Fala um Gosta pouco do desse cabelo personagem da bola. Não, o Jesus, profissionalmente, né, ele tem uma capacidade muito grande de comando, de liderança, ele tem um perfil bem forte, cobrador. Ele chegou, nós ganhamos uma taça de Portugal em cima do Belenenses, que ele era o treinador, ele já fazia bons trabalhos, né, com equipes de menor expressão em Portugal. Depois ele chegou no Benfica e ficou vários anos lá, conquistou, né, o Campeonato Português várias vezes, mas ele tem uma maneira de trabalhar bem não complicada, mas tem certos jogadores que não conseguem trabalhar com ele em questão dessa cobrança. Ele cobra muito, ele treina junto, ele grita, ele xinga, ele vibra, participa muito. Então, e também sabe montar as equipes, né? Com certeza, ele tem um trabalho muito forte e tá demonstrando isso. Acho que por onde ele passou, depois ele voltou, trabalhou muito no Oriente Médio, né? No leste europeu também, se eu não me engano, ele trabalhou. E aqui no Brasil ele está demonstrando, claro, que com um grande grupo que o Flamengo tem, mas toda a capacidade de comandar que ele tem, né? Por isso ele é chamado de Mister, porque ele trabalha muito forte em todos os sentidos. Mas assim, Mas tu não chegou a pegar ele lá, né? Como? Porque tu não chegou a ser treinado por ele, porque ele entra no Sporting recentemente, né? Tu já tinha largado há horas, né? Ele saiu, ele chegou no Sporting, acho que um ano, uma temporada e meia depois que eu saí, em 2013, 2014, se eu não me engano. Potter, Mas tu já sabia, Paulo, quando o Flamengo contratou ele? Eu lembro do anúncio do Flamengo, cara, foi no dia da final da Champions. E tu já sabia, tipo assim, tu avisou pros teus amigos no WhatsApp, olha só, se ligue no Flamengo, esse cara vai arrumar o Flamengo, ou não? Já, porque o Flamengo nesse momento era o treinador ideal, né? Porque com os jogadores que o Flamengo tem, né, e contratou e formou o grupo naquela altura, precisa de um comando forte, né, para poder render, tirar deles o máximo dentro de campo. E com certeza, quando ele chegou, já sabia que as coisas... Claro, demoraria... Eu até achei que o tempo que ele necessitava era maior, mas as coisas acabaram acontecendo, né, muito rápido. De adaptação dele, mas justamente por isso, pela forma que ele cobra, pela forma que ele trabalha o extracampo. quem foram os seus treinadores em Portugal? Algum que a gente conheça, que seja famoso ou conhecido? Bom, eu tive vários, né? Quem me levou daqui, quem me contratou do Grêmio foi o Fernando Santos, né? Que é o treinador hoje da seleção hoje, né? Que pediu a minha contratação aqui do Grêmio. Mas aí eu tive o Paulo Bento, que jogou, foi meu companheiro quando eu cheguei lá, depois virou treinador. José Peseiro, Paulo Sérgio. Teve um treinador que... Bom, foram vários portugueses, né? 5 ou 6 treinadores portugueses que eu peguei no Sporting, mas o mais conhecido de todos foi o Fernando Santos, que hoje é o treinador da seleção portuguesa, né?
Ô, Paulo, e tu tava lá na época justamente que o Filipão foi treinar a seleção portuguesa, né? Como é que era o tamanho do Filipão pros portugueses, cara? Nós chegamos praticamente juntos, né? O Filipão, acredito que tenha sido contratado um mês antes para a seleção portuguesa. Bom, o Filipão também tinha um carinho muito grande. O torcedor português, né, gosta muito de futebol, é apaixonado como brasileiro, mas estava meio esquecido, meio descrente, né, na própria seleção. Ele conseguiu mobilizar todo o povo português, quer dizer, com a seleção portuguesa, aquelas coisas das bandeiras nas janelas, era em todas as cidades, em todos os locais. O Scolari, né, como ele era chamado lá, tinha um respeito muito grande pelo torcedor, pelo povo português, não pela imprensa, né, que a imprensa sofreu com ele. O Filipão, ele chega lá, ele é vice-campeão numa tragédia portuguesa na Eurocopa, Na Grécia, ele né? perde em casa pra Grécia, Com certeza. né, e ele também, chega a uma semifinal de Copa do Mundo com Portugal, ou seja, tipo, ele conseguiu bons resultados e ele, querendo ou não, cara, o Filipão, ele é o cara que oxigena essa geração, porque ele aposta no Cristiano Ronaldo lá atrás, Nani, ele começa a aposentadoria de caras importantes na época também, e aí esse futebol dá uma oxigenada, e aí vem o título da Eurocopa, agora há pouco tempo atrás, tem muito mérito do trabalho que o Filipão começou lá atrás. Na verdade, o Filipão foi contratado para a seleção portuguesa justamente para fazer isso, né? A palavra usada a palavra correta que eles usavam lá era limpar a seleção portuguesa, né? Tirar os medalhões, porque tinha uma turma muito pesada lá, que era Vitor Bahia, Jorge Costa, Fernando Couto, e ninguém tinha coragem de botar a mão nesses caras, né? Então chegou o Filipão para colocar todo mundo no seu lugar. Olha aqui, ó, eu tô olhando aqui, ó, as estatísticas da carreira do Polga, tá? 465 jogos, 16 gols. Ele ficou 10 anos no Sporting, pouquinho menos, né, na verdade, Polga. Foi Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temporadas. 9 e aí temporadas. jogou no Grêmio, Sporting e Corinthians, foi campeão mundial com o Corinthians, mas foi uma temporada muito difícil, tu jogou apenas 3 jogos. E aí depois você acabou se aposentando. Apenas 3 times, mas olha, uma carreira, vou te dizer, maravilhosa, hein, cara? Porra! Que carreira impressionante. Como é que foi a passagem pelo Corinthians? O que aconteceu ali? A minha passagem pelo Corinthians foi... isso, né? A gente até... ninguém quase sabe disso. Quando eu voltei, né, de Portugal, meu objetivo era Grêmio, né, era Porto Alegre. Era Grêmio, né, a gente teve conversações. Na época o treinador era no Luxemburgo e mesmo o empresário mesmo era o Gilmar Veloz, né? Mesmo empresário. Mas a gente não bate muito na forma de trabalhar, né? Então eu pensei, na verdade a gente não fechou, porque o clube que me formou, o clube que me fez, né, atleta profissional, que eu sou muito grato, que eu sou gremista, não ia trabalhar de uma forma meio que diferente, né? Então no clube. Então não acabamos por não fechar. E nisso tinha entrado até o Internacional no negócio, que era o treinador, era o Dorival Júnior, me queria no Inter. Com alguns, né, contrapontos ali, falta de acertos, mas a princípio estava tudo acertado para me representar numa segunda-feira no Internacional, com um contrato de 2 anos. Como eu tinha ficado muito tempo fora, né, então... Nesse momento eu acho que não seria muito problema, a questão profissional falaria mais alto. Mas nisso o Flamengo ganhou o jogo do Internacional no sábado à noite para o Flamengo, ele perdeu de 3-0 no Beira-Rio. E o Dorival caiu. Então ali já acabou o negócio, né? E nisso o Tite me ligou, eu tenho um carinho muito grande pelo Tite também, né? Acho que o meu trabalho que me levou à seleção brasileira foi graças ao que ele conseguiu tirar de mim no próprio Grêmio, né? Com aquele esquema 3-5-2. E também foi muito importante naquele momento que ele chegou no Grêmio, um grupo do Grêmio bem complicado que tinha de jogadores experientes, né, até mais velhos que o Tite. Então foi um jogador que consegui fazer ali um meio de campo, um acerto total, né, dentro do clube para que ele também conseguisse fazer o trabalho dele. Então ele me ligou se eu tinha interesse de ir para o Corinthians, mas era um contrato de 3 meses, né, já foi definido. Porque ele tinha um time que tinha vencido o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, e ele me deixou bem claro que queria, né, me queria no grupo por opções táticas, técnicas e também por tudo que eu tinha vivido na Europa e como tinha um Mundial contra teoricamente a final contra o Chelsea, então eu poderia ajudar muito. Então praticamente
palestrei mais, né, nesses 3 meses no Corinthians do que propriamente jogando. Mas, Polga, então a manchete é essa. Flamengo tira Anderson Polga do Inter. Corinthians. Não, cara. Corinthians. Não. Ah, sim, claro. Que o Flamengo. Flamengo demitiu O Flamengo Dorival, né? ganhou e tirou o Dorival. Por Olha isso que o Anderson Polga não foi pro Inter. Caramba, Sabe que velho, que história. eu vi os dados que o Duda trouxe ali, que o Polga fez 16 gols na carreira. E eu Isso. vi um dos gols dele, eu estava no Monumental de 9 Nunes. pelo Grêmio, Adams. Eu estava no Monumental de Nunes, que pra mim eu acho que esse é o gol da tua carreira, né, ô Polga? Aquele foi um dos jogos da minha carreira, né? Aquele jogo foi lindo, foi espetacular, nossa equipe. A nossa equipe jogava muito bem aquele 3-5-2, né? Não só em casa, que nós tínhamos um estilo de jogo para jogar em qualquer campo, em qualquer estádio, né? Dentro de casa ou fora. E aquele jogo foi muito bom de se jogar, né? Num ambiente que é fantástico lá, o estádio do River. E não só meu gol, mas acho que todos os gols do Grêmio foram Cara, foi bem uma trabalhados, aula, foram bonitos Bah, naquela partida. Foi uma aula, Foi uma 4-2 pro roda, Grêmio. cara. O Tinga, Uma roda, o Tinga jogou O Zinho naquele jogou jogo, muito o também, Zinho cara. também, é verdade. Bah, que Certamente. Cara, time, que velho. time, Polga, que time, velho. Puta Das merda. lembranças é o jogo que mais te empolga? Aquele jogo foi especial pra mim, sim, porque foi daquele jogo que o Filipão, quando me ligou pela convocação, disse: olha, eu vou te convocar em função desse jogo que tu fez aí, tu só tem que fazer aqui na Bah. seleção que tu fez naquele jogo. Então, com certeza, Perfeito. pra mim foi um jogo, né, que não vou esquecer, com certeza. Esses dias nós jogamos bola, eu e o Polga ali em Capão. Ah, mas Polga vocês estão segue numa com uma máscara. classe. Só eu não joguei bola com o Polga ainda. Ó, eu também não. Tu tá rateando. Uma classe absurda. O que o Polga está fazendo neste momento na sua carreira profissional ou se aposentou total? Porque tá jovem, tá com 40 e pouquinhos anos. Não, eu queria profissionalmente jogar até os 35 anos, né? Infelizmente, quando eu saí do Corinthians, eu acabei teve 5, 6 propostas aqui do Brasil, propostas de fora, mas acabei não acertando, né? E como o tempo tá passando muito rápido, quando eu vi já era maio, junho, meio de ano de 2013, e os clubes, né, os diretores já vêm com uma conversa já meio complicada, de ter que provar, eu falei, então... E, bom, como eu falei, as coisas passaram rápidas, então eu acabei parando um pouquinho antes do que eu queria, né? Não por questões físicas, mas sim por não... Fiquei muito mal acostumado fora do país, na verdade, foi essa um dos motivos. E agora eu tenho feito, né, os cursos para dentro do futebol. Eu me afastei um pouco, até porque para descansar, e eu também nunca fui, né, um cara muito obcecado pelo futebol, assim. O futebol, na verdade, para mim foi acontecendo as coisas, né? Claro, com o meu trabalho, mas... com o que eu fazia dentro de campo, as portas iam se abrindo. Nunca fui uma coisa que me deixava muito enlouquecido, né, e frustrado se eu não conseguisse. Cara, é muito parecido com o que tu nunca- tá falando com o que o Sobis nos falou, é incrível isso. Como tu enxerga o futebol como uma profissão pra ti, né? Até porque o futebol não é nada mais, né? Na verdade, o futebol dentro das profissões, né, que as pessoas podem ter, eu acho que o futebol ele né, com certeza financeiramente um dos que mais compensam, não para todos, é 3%, né, se tu pegar dentro do Brasil que recebem acima de um salário mínimo, ele engana muito, né, mas com certeza depois quando você chega no futebol de alto nível, ele é bem prazeroso, né, financeiramente também, com todo o reconhecimento. Mas eu, como não sou muito participativo nessas questões, né, de rede social, o próprio marketing, muito não trabalhei minha carreira, não porque eu não quis, realmente porque eu não sinto muita falta disso, né, eu mais observo, né, do que propriamente falo, né, como eu digo. Mas eu tenho os cursos da CBF, né, até porque eu tenho vontade de voltar dentro do futebol, porque as pessoas mesmo falam que eu tenho o perfil, né, só eu tenho que achar o meu perfil de gestor ou mesmo da parte técnica, de campo, né? Então eu quero estar bem preparado, capacitado para quando eu decidir poder entrar e permanecer dentro dessa área. O destino já tá feito, Polga, né? Já que tu não conseguiu vir pro Inter, pra mim tá muito claro assim que em 2030 o Inter é pentacampeão da Libertadores com o Polga. Com o Polga no comando técnico do Inter. Isso aí. O Cudê já vai estar treinando o Barcelona já, então aí o Polga assume o lugar do Cudê, uma década no Inter entregue, né, de vários títulos, né, e aí o pentacampeonato da Libertadores é com o Polga na Casa Mata. Obrigado, Polga. Então fechado. Né? Já estou te agradecendo agora já. Obrigado. Obrigado pelo convite. Tem que dizer pra esse cara, velho.
Ô, Polga, brigadão, tá, cara? Tu é um cara realmente que é um bom papo, passou em uma piscada de olho aqui, foi muito legal mesmo. Baita papo. Obrigado por nos atender, viu? E boa quarentena. Se puder, fique em casa. É isso, né? Tem que ficar em casa, mas isso acaba nos matando também, né? A gente fica bem perdido com essa situação. Mas, como eu te falei, Duda, sempre um prazer, sempre disponível poder falar com todos aí. Um abraço grande a todos e obrigado por poder nessa oportunidade.